Saudar os nossos irmãos que estão vendo a Escola Bíblica Dominical pela transmissão, online. Vamos fazer uma oração para iniciar mais uma Escola Bíblica Dominical. Amém? Amém. Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas, que são a causa, Senhor, de não sermos consumidos e se renovam, Senhor, a cada manhã, Pai. Senhor, queremos te pedir que o Senhor venha sobre nós, Senhor, nessa manhã, que a Tua graça, Senhor, esteja sobre nós, aqueles que estão servindo, aqueles que vão ensinar, o louvor, Senhor, tudo, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que saiamos daqui, Senhor, edificados pela Tua palavra, amando, Senhor, mais a Ti, com desejo, Senhor, de Te servir e Te honrar com nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Pai, nessa manhã, tenha misericórdia de nós, seja conosco, em nome de Jesus, amém. Para a gente iniciar, eu gostaria de meditar com os irmãos no texto de 2 Samuel. Uma breve meditação. 2 Samuel, capítulo 6. Aqui. Nós vamos ler o versículo 16 e depois o 20 e em diante. Diz assim, 2 Samuel 6, versículo 16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Agora o versículo 20 em diante. Diz assim: voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Até aqui. Davi, aqui nessa ocasião, ele ouviu falar que a arca do Senhor, que estava na casa de Obed-Edom, ele ouviu falar que a casa de Obed-Edom e sua família estava sendo muito abençoada por causa da presença da arca do Senhor lá, na casa dele. Então Davi, ao ouvir essa notícia, ele foi, ele mesmo, junto com alguns companheiros, alguns soldados dele, servos, ele foi até a casa de Obed-Edom para pegar a arca e levar para a cidade de Davi, Jerusalém. E aí ele fez essa viagem, fez essa jornada, e aí ele pegou a arca do Senhor, com todos os cuidados que eram necessários, e estava levando de volta para Jerusalém. Porque nessa época Davi já estava reinando, e Jerusalém já era conhecida como a cidade de Davi, então era a capital do reino dele. E aí ele pensou, se na casa de Obed-Edom a arca está trazendo tantas bênçãos para ele e para a sua família, eu levando a arca para a cidade, Jerusalém, a capital do reino, o reino vai ser abençoado, e meu reinado vai ser abençoado por Deus. Então ele foi atrás da arca para levar para Jerusalém. E aí ele leva a arca e diz que quando ele chega, o versículo que nós lemos, o versículo 16, quando ele chega na cidade de Davi, que é Jerusalém, ele vem se alegrando juntamente com os companheiros que foram com ele nessa viagem. E eles vêm cantando, louvando ao Senhor, tocando instrumentos, dançando, adorando a Deus. Porque eles estavam felizes de poder levar a arca do Senhor de volta para Jerusalém. E aí diz no versículo 16, que nós lemos, que Mical, uma das esposas de Davi, que era filha de Saul, ela quando viu o rei Davi dançando no meio dos servos, dos escravos, o texto diz, na tradução da NVI, que ela o desprezou em seu coração. Ela sentiu um desprezo em relação ao seu marido, a Davi. E depois, nos versículos 20 em diante,
no versículo 17 ao 19, vai descrever a adoração, né, o louvor de Davi e dos seus companheiros. E do versículo 20 em diante, vai mostrar Davi, o diálogo entre Davi e Mical. Davi, quando chega em casa, depois de adorar a Deus, de celebrar o Senhor, por ter conseguido trazer a arca de volta a Jerusalém, ele vai falar com sua mulher e diz no versículo 20 que ele vai abençoar a sua família. Só que ele encontra uma esposa, né, Mical, com raiva dele, vamos dizer assim. E aí ela já interpõe ele, né, e fala, digamos, com um pouco de ironia, né, dizendo como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Então ela, digamos assim, briga, né, com Davi por causa da atitude dele, né, dele ter celebrado juntamente com os servos. Para ela, Davi, como um rei, não poderia ter feito aquilo, né? Ele estava numa posição honrada, digamos assim, acima dos seus servos. Ele não deveria ter, como ela fala, né, tirado o seu manto e dançado e celebrado e adorado a Deus juntamente com os servos. Só que Davi, ele responde a Mical, dizendo que não foi perante os homens que ele fez isso, mas ele fez isso em adoração a Deus. Davi, ele celebrou em adoração a Deus, é o que ele fala no versículo 21 em diante, né? E ele diz que perante o Senhor ele celebrou, e ele ainda celebraria ainda mais, e se humilharia diante do Senhor, né? E se prostraria diante do Senhor em adoração ainda mais, né? Então, a ideia aqui é que Mical, ela estava muito preocupada com status, com aparências, com, digamos assim, o julgamento dos homens. O que os homens iriam pensar ao ver um rei juntamente com os servos adorando a Deus daquela forma. Só que Davi não estava preocupado com nada disso. Davi, ele estava preocupado simplesmente em adorar o Senhor. No mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo literalmente de aparências, nós vemos muito em redes sociais, o que as pessoas procuram passar muitas vezes das redes sociais não é o que a sua vida, não é a realidade da sua própria vida. E muitas vezes cristãos têm se escondido para, digamos assim, agradar aos olhos do mundo, agradar aos olhos da sociedade, têm literalmente tido vergonha do Evangelho e de expressar a fé em que creem, e não somente a fé como uma doutrina, mas como uma realidade em nossas vidas, né? E muitos cristãos têm também, de certa forma, vivido de aparências como o mundo prega, de acordo com as aparências que o mundo prega, que o mundo tem levado, né? E nessa ocasião, Davi nos mostra que não é o que o mundo pensa, não é o julgamento do mundo, das pessoas do mundo que importa. Não é o que os outros vão pensar de nós que importa, mas sim o que Deus vê em nós, o que Deus vai pensar de nós, digamos assim, né? Porque Deus, o Senhor, Jesus falando com a mulher samaritana, ele diz que o Pai, ele procura adoradores em espírito e em verdade. O Senhor, ele procura pessoas que o adorem com todo o seu ser, sem reservas, colocando sua vida prostrada diante dele, como Davi fala, se humilhando diante do Senhor em adoração e baseado na sua palavra, naquilo que ele deixou para nós, né? Deus, ele espera que o adoremos dessa forma. Então a gente não pode se preocupar com o que vão pensar de nós, com amizades, o que os nossos amigos, que porventura não sejam cristãos, possam achar de nós, até mesmo o que as pessoas da igreja vão pensar de mim. Mas nós devemos adorar o Senhor. Foi para isso que Ele nos salvou, foi para isso que o Seu Filho morreu na cruz, para nos ligar de volta a Ele, nos permitir adorá-lo, nos permitir ter um relacionamento com Ele. E da forma como Davi fez aqui, né, adorá-lo sem reservas, louvar a Deus a plenos pulmões, sem se preocupar com o julgamento dos homens, né? É isso que Deus espera de nós, que nós o adoremos, que nós o louvemos em nossos casos, em nossa vida, como Paulo fala, no nosso culto racional, né? A nossa vida, um sacrifício vivo diante do Senhor. E também
aqui, né, na comunidade dos santos, na igreja, louvar o Senhor, adorá-lo, durante o anúncio da sua palavra, durante as orações e durante o momento de louvor, né? Então, que isso seja uma realidade em nossas vidas, né? Que nós venhamos a louvar a Deus, independente do que os outros pensam, independente, digamos assim, né, das consequências que esse mundo possa vir trazer a nós, mas que adorar a Deus e louvar o Senhor e o reino dele seja a prioridade em nossas vidas, seja o primeiro lugar, e que todas as demais coisas estejam debaixo do controle dele, que estejamos, como Davi fala, humilhados diante do Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade, como ele deseja. Amém? Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor, né, para nós adorarmos o Senhor através das canções que os irmãos irão entoar. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, vamos agora dividir as nossas salas. Lembrando que hoje os adolescentes eles vão ficar aqui embaixo junto com os jovens, certo? Então é isso, vamos fazer uma oração e a gente se divide. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de louvar o Teu nome, de Te adorar, juntamente, Senhor, com nossos irmãos, Pai. Queremos, Senhor, Te pedir nesse momento que o Senhor derrame graça, Senhor, sobre nossas vidas, abrindo, Senhor, nosso entendimento, abençoando, Senhor, e guiando aqueles que vão anunciar a Tua palavra. Que sejamos, Senhor, edificados pelo ensino, Senhor, da Tua palavra, que seja gerado, Senhor, em nosso coração fé e amor a Ti, Senhor. Nos ajude, tenha misericórdia de nós. Abençoe, Senhor, os Teus filhos que vão ensinar a Tua palavra. Que Teu nome seja glorificado nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Então, podemos dividir. Os jovens e adolescentes estão aqui para baixo. E as outras turmas se dividem aí. Eu convido o irmão Lucas para trazer o ensino dessa manhã. Graças e paz, irmãos. Bom dia, tudo bem com vocês? Amém. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Sofonias. Eu acredito que todos que estão nos acompanhando hoje já estão acompanhando esse estudo já há alguns dias, então sabem a natureza do que nós viemos estudando até então. O livro de Sofonias, que é o último livro, o livro do profeta que profetiza o último profeta menor que profetiza antes do exílio babilônico e traz como seu tema principal o dia do Senhor. E a gente vinha estudando até o capítulo 3, versículo 8, sobre como esse dia do Senhor se manifesta na forma do seu juízo. O dia do Senhor é o dia onde Ele coloca todos os pratos limpos, Ele coloca todos os pontos nos is. E Ele ajusta contas com todos eles, com todos, de toda a terra. E esse livro ele vai manifestar o dia do acerto de contas de Deus com o seu povo Judá, que vinha pecando persistentemente, de forma rebelde contra o Senhor. E a gente viu como essa rebeldia ela foi constante e repetitiva. Lembra que a gente falou que desde a época lá do povo de Israel saindo do Egito, o Senhor ele vinha manifestando o seu juízo, vinha manifestando a sua lei, manifestando a sua vontade,
e pacientemente, com sua grande misericórdia que se renova dia após dia, ele manifestou a sua vontade ao seu povo para que o seu povo ouvisse e obedecesse. E esse povo não fez isso. E por causa disso, Deus bateu o martelo e decidiu que executaria a sua sentença contra o seu povo. Mas a gente viu também que, antes de executar o seu juízo, ele ofereceu um escape. No início do capítulo 2, a gente viu que ele chama o povo para que se examine, busque ao Senhor, busque a mansidão. Lembra que a gente estudou isso? No início do capítulo 2 de Sofonias. Busque o Senhor, buscai a justiça e buscai a mansidão. E porventura, vocês lograriam escapar nesse dia da juízo. A partir do verso 9, Sofonias ele vai profetizar a respeito desse remanescente, dessas pessoas que buscaram ao Senhor, que buscaram a justiça, que buscaram a mansidão, desses que irão escapar do dia do juízo do Senhor. A gente viu que o dia do juízo ele tem duas faces. Ele é tanto o dia da maldição como o dia da bênção. A maldição para aqueles que se afastam do Senhor, que não se aproximam do Senhor, que não perguntam pelo Senhor, que não buscam o Senhor, que estão distantes dele, da sua palavra. E para esses está reservado a ira do Deus zeloso. Mas para aqueles que buscam ao Senhor, para aqueles que invocam o Senhor, eles serão contemplados pela profecia que nós vamos ler a partir de então. Então eu queria que vocês abrissem em Sofonias, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 9. Do versículo 9 ao versículo 13. O versículo 9 diz assim: Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelastes contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Olha só, coisa linda, irmãos. Depois desses capítulos tenebrosos, assustadores, a respeito da manifestação da ira de um Deus que é santo, agora a gente vai começar a ler a respeito da manifestação da bondade de um Deus que é bom. Porque para esses que alcançaram a graça do Senhor, ele vai fazer isso aqui que ele promete. E ele começa dizendo então. O então a gente já tinha visto a respeito disso, que ele no versículo anterior estava falando a respeito do juízo sobre todas as nações, como Deus executaria o seu juízo. Esse então ele traz a ideia justamente do depois disso, depois desse juízo executado. Então, o que é que ele promete? Ele diz que dará lábios puros aos povos. E a gente viu semana passada a respeito sobre essa ideia de lábios puros, sobre o que significa ter lábios puros. Vocês se lembram disso? O que significa ter lábios puros? Receber lábios puros, na verdade. O que significa receber lábios puros? Ana. Vocês já ouviram essa expressão, lábios puros, na Bíblia, em algum momento? Aonde, Joaquim?
Isaías. Lembra Isaías capítulo 6? Onde Isaías, no ano da morte do rei Uzias, tem uma visão do trono do Senhor, com os serafins, seres flamejantes, com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles cantavam incessantemente ao redor do trono do Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías vê essa visão maravilhosa, apocalíptica, terrível, ele grita. Ele diz o quê? Ai de mim. E por que ele diz ai de mim? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E a gente entende que o fato dele ter lábios impuros e de ele habitar no meio de um povo de lábios impuros não permitia que ele visse o Senhor. Ele era impedido de ver o Senhor. Então, o que é que acontece? Um anjo vem, pega uma brasa do altar e toca na boca dele. E o que é que ele diz quando ele faz isso? Purificado foi o teu pecado e retirada a tua iniquidade. Então, agora com isso eu purifico os teus lábios. Então a tua iniquidade foi retirada e o teu pecado foi perdoado. Então quando ele diz aqui no livro de Sofonias que ele dará lábios puros aos povos, ele está dizendo que ele vai perdoar o pecado dos povos. Ele vai perdoar os pecados dos povos e vai retirar a iniquidade dos povos. Você recebeu isso, irmão? Essa promessa é para nós também. Porque ele fala aqui de povos. Ele fala de todos os povos. Ele diz que dará lábios puros. E nós recebemos essa promessa. O nosso pecado foi perdoado. A nossa iniquidade foi retirada. O escrito de dívida foi rasgado. E hoje nós podemos ter comunhão com o Senhor. Amém? Isso está reservado para o remanescente de Israel. Aqueles que não se comportaram como o povo de Judá, mas que buscaram o Senhor. Amém? Vamos continuar. A partir daqui, que foi onde a gente parou semana passada, né? E ele disse que daria lábios puros aos povos. Essa ideia de povos é a ideia realmente de todos os povos. Povos longínquos. E a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Mas qual o objetivo de Deus dar lábios puros aos povos? O que é que diz no verso 9? Então darei lábios puros aos povos, para que invoquem o nome do Senhor e os sirvam de comum acordo. Então, para que ele nos dá lábios puros? Para que a gente invoque e para que a gente sirva. São duas coisas. O que significa invocar o nome do Senhor? O povo ele era convocado a invocar o nome do Senhor. A palavra invocar o Senhor, a primeira vez que isso aparece é lá em Gênesis. Depois de Sete, que é o terceiro filho de Adão. Terceiro filho, né? Terceiro filho de Adão. Depois de Sete, tem um outro filho, que é o filho Enos. E a partir de então, é o que diz no verso, a partir de então, se começou a invocar o nome do Senhor. Esse invocar o nome do Senhor faz respeito a uma tentativa do homem de ter uma relação com Deus, de buscar a Deus. Exatamente. Então, esse invocar ao Senhor significa buscar a Ele. Ele purificou os lábios dos povos. Ele perdoou a iniquidade dos povos. Ele afastou o pecado dos povos para que esses povos pudessem invocar ao Senhor. Pudessem ter relação íntima com o Senhor. Para que esse povo pudesse clamar a Deus e Deus ouvir a esse povo. E mais do que isso, para que esses povos pudessem servir a Deus de comum acordo. O único povo que poderia servir a Deus era o povo de Israel. Porque eles eram o povo da aliança. Todos os outros povos estavam distantes do Deus da aliança. Mas por causa dessa promessa, todos esses outros povos
podem invocar o nome do Senhor e podem servir ao Senhor. E ele diz de comum acordo. Então não tem essa diferença de judeu e gentio. Não tem essa ideia de quem é judeu e quem não é judeu. Todos de comum acordo, e esse comum acordo, a palavra significa de ombro a ombro, lado a lado. Deus, ele prometeu que uniria esses povos, para que esses povos servissem ao Senhor. E o que é que ele diz no verso seguinte? Verso 10. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Ele faz referência a um local que ele chama de Dalém dos rios da Etiópia. Os rios da Etiópia são rios que desaguam no rio Nilo. São rios bem ao sul da África e são rios distantes. A ideia de trazer esse Dalém dos rios da Etiópia é de trazer a ideia de lugares distantes, lugares longínquos, de confins da terra, de lugares tão remotos que quase são inacessíveis. Pois é, desses lugares, dos confins da terra, Deus chama adoradores para si. E ele chama aqui de meus adoradores. Então Deus diz que aqueles povos são dele também. Não é só o povo de Judá mais. Deus estende a promessa de ter um povo para si além da nação de Israel. E ele diz que desses povos ele suscitaria adoradores. E esses adoradores dos confins da terra lhe trariam sacrifícios. Isso me faz lembrar do texto da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela chega para Jesus e ela diz: Senhor, vocês dizem que Jerusalém que é o lugar que você deve adorar, mas o meu povo diz que a gente tem que adorar aqui nesse monte. O que é que tu diz? Aí Jesus diz: olha, a hora vem, e já é, que nem aqui, nem lá vocês vão me adorar. Mas os verdadeiros adoradores, esses adoradores, que Deus suscitaria para si, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura, que não são limitados a local, que não são limitados ao recinto, que não são limitados a uma terra, mas são adoradores em espírito, que Deus chamou dos confins da terra. E esse povo somos nós, irmãos. Já pensou nisso? Se a gente vivesse lá naquela época, nem se imaginava que existia a terra da gente. Um canto assim remoto, que nunca teve acesso às verdades de Deus. Deus suscitando adoradores dele aqui, em Campina Grande, na Paraíba, num lugarzinho escondido do mundo. Deus levanta adoradores para si. E é Ele que levanta. É Ele que chama. Esse povo não foi atrás. Pelo contrário, esse povo era distante de Deus, rebelde. Mas Deus alcançou e purificou, e afastou os pecados, e perdoou as iniquidades, e suscitou adoradores para si. Ele nos chamou. Ele nos suscitou como seus adoradores. Dos confins da terra, Ele nos suscitou como adoradores dele. E Ele disse que nós traríamos sacrifícios a Ele. Esses sacrifícios são bodes? É carneiro? Será que a gente está devendo um bode para sacrificar lá em Israel, lá em Jerusalém? São esses os sacrifícios que a gente vai trazer para Ele? Não.
sacrifícios agradáveis a Deus são um coração contrito e quebrantado, e Ele não desprezará. É o que diz lá no Salmo 51. E mais do que isso, Romanos capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis o vosso corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o vosso culto racional. Esses são os sacrifícios que Deus pede de nós, que Deus nos suscitou para apresentarmos diante dele. Não é sacrifício pelo pecado, porque o sacrifício pelo pecado foi definitivo em Jesus Cristo. Mas não existe só sacrifício pelo pecado. Existe o sacrifício de holocausto, o sacrifício de adoração. E esses sacrifícios foram substituídos também pelos sacrifícios espirituais. Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o nosso culto. E Ele nos chamou dos confins da terra para isso. Isso é grandioso, irmãos, porque a gente não era povo. A gente não era povo. A promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, e ponto final. Mas Deus, desde antes da eternidade, conhecendo os tempos e todas as coisas, e sendo soberano como Ele é, Ele sabia que esse povo endureceria o coração. E por causa do endurecimento do coração desse povo, Deus, Ele estende a sua salvação aos outros povos da terra. É o que Paulo ensina no capítulo 11 de Romanos. Ele entende isso. Por causa da rejeição do meu povo, Ele alcançou as outras nações. E isso provocou ciúmes no povo de Judá, para que no final das contas, tanto um como o outro fosse salvo. Aí quando ele entende essa grandiosidade, no final do capítulo 11 ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque ele, antes da eternidade, elaborou um plano perfeito para que todos fossem salvos. Todos os do seu povo, tanto os judeus quanto aqueles que não são da terra, descendentes de Abraão. Amém, irmãos? Vocês estão me ouvindo, estão entendendo? Irmão Joaquim, pode falar. Fala um pouquinho mais alto, irmão, não estou conseguindo escutar. Entendi. Bom, a promessa de Abraão, realmente, ela é uma promessa que abençoa todos os povos da terra. Que ele diz que em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Só que ele chama a descendência de Abraão. E ele diz, quando ele vai chamar o povo lá de Israel do deserto, quando ele vai manifestar o seu nome a esse povo, ao povo de Israel no deserto, no Egito, perdão, quando Moisés ele vai apresentar Deus ao povo, que ele primeiro revela-se como Deus eu sou, depois ele revela o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então a gente entende que realmente Deus ele já prometeu desde o início que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio do povo de judeu. Então o povo da aliança era esse povo. Esse povo era o povo da aliança. E era com esse povo que Deus, foi a esse povo que Deus revelou a sua lei. Foi a esse povo que Deus revelou os seus mandamentos. Foi a esse povo que Deus se revelou. E por meio desse povo, Deus esperava, na verdade Deus esperava não, porque Deus ele é soberano e já tinha todas as coisas no seu controle. Mas o propósito com essa aliança era que o povo de Israel fosse o espelho de Deus no mundo, para que os povos olhassem para o povo de Israel e buscassem a Israel, e buscassem a Deus. Só que o que aconteceu? Esse povo foi falho. Esse povo caiu e não foi eficiente, não cumpriu a aliança que fez com o seu Deus. Por isso que, na verdade, eles fizeram pior, como a gente viu aqui em Sofonias, pior do que os povos ao redor dele. E por causa disso, Deus executou o seu juízo. E realmente, filha da dispersão faz referência à diáspora. Diáspora é o que a gente fala de dispersão, tá certo? O povo de Israel ele sofreu ao todo, foram 4 ou 5 exílios. Estou tentando lembrar aqui. O primeiro foram 4, não foi, Pauliana? Foram 4 exílios. O primeiro foi o do povo de Israel no Egito. O segundo foi esse, o babilônio. O terceiro foi o do... Eu estou tentando lembrar o terceiro agora. Foram 4. Foram 4. O primeiro foi o povo de Israel no Egito. O segundo foi o babilônico. O terceiro foi o 75 depois de Cristo. Foi qual, Pauliano, o quarto? A cronologia foi diferente aqui, não foi? Estou tentando lembrar aqui qual foi o quarto. Mas teve uma quarta diáspora. Enfim, e nessa diáspora... É porque o assírio e o babilônico, eles entram num conjunto só. Eu vou tentar lembrar do outro, depois eu trago para vocês. Mas essa diáspora realmente trouxe judeus para todos os povos, todos os locais da terra. Todos os locais da terra. E os judeus, nessa diáspora, eles continuaram exercendo sua religião. Mas não foi por meio disso que o evangelho foi pregado. O evangelho foi pregado pela igreja. Porque quando chegou a dispensação dos tempos, que foi essa plenitude dos tempos que o Senhor prometeu, tanto aqui em Sofonias como também em outras partes da Escritura, a igreja recebeu a ordem de Cristo. Ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todas essas nações seriam alcançadas por meio dessa igreja. Amém? Eu acredito que eu fui claro, eu entendi o que o irmão falou e eu acho que a gente está falando a mesma língua. Amém? Agora a gente vai ler um pouco sobre esse remanescente que foi preservado. Características, a descrição desse remanescente, desse povo que teve o lábio purificado, desse povo que teve seus pecados perdoados e a sua iniquidade retirada. No versículo 11, ele diz o seguinte: naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então, tirarei no meio de ti os que exultam na sua soberba, e nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. A primeira coisa que Deus diz a respeito desse remanescente é que eles são perdoados. Esse povo que ele chamou é um povo perdoado.
E é um povo perdoado a ponto de não se envergonhar das coisas que cometeu contra o Senhor. Porque Deus, ele purifica não somente as obras, mas ele purifica a consciência. É a promessa que tem lá em Hebreus. Hebreus capítulo 9, que é que fala sobre isso. Ele descreve que a nossa consciência foi... o sacrifício de Cristo, ele é poderoso para purificar a nossa consciência das obras mortas. Então, esse povo, esse remanescente que foi escolhido por Deus, que foi suscitado por Deus, é um remanescente perdoado. De forma que mesmo que ele se lembre das coisas que ele fez antes, quando estava rebelde contra o Senhor, ele não se envergonha mais, porque já não há mais culpa, porque já não há mais condenação. Você se lembra do que é que você fazia quando você não conhecia o Senhor? Das coisas que você realizava, das atrocidades que você fazia na época que você não era crente? Você se lembra? Você pode até se lembrar e ter desprezo dessas coisas, mas culpa, não, porque já não há mais condenação. Ele nos purificou a consciência e todos os nossos pecados, eles foram perdoados. Então não há mais culpa, não há mais peso. O nosso jugo foi trocado. Ele tirou de nós o jugo pesado do pecado e colocou sobre nós o seu jugo, que é suave e leve. O jugo de um Deus que é manso e humilde. Os nossos pecados foram perdoados. Os pecados desse povo foram perdoados. E outra característica que ele diz é que esse povo, ele não será soberbo. Ele diz que tirará no meio deles a soberba, aqueles que exultam na sua soberba. Ele vai arrancar a soberba do seu remanescente. Que essa foi a causa do povo ter pecado. A gente viu isso no capítulo 2. Mas Deus, ele prometeu que arrancaria a soberba do meio do seu povo. E não só isso, mas deixaria no meio desse povo o quê? Versículo 12. Versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O que é esse povo modesto e humilde? Durante todo o livro de Sofonias, a gente viu essa palavra de humilde, manso, que sempre faz referência também ao capítulo 5 de Mateus, quando Jesus está falando sobre o Sermão do Monte, que ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus, ele faz referência também a isso aqui. Porque ele disse que deixaria no meio do seu povo um povo manso, povo humilde de coração. E ser manso e humilde significa o quê? Confiar no Senhor. Ele diz: eu deixarei no meio de ti um povo manso, modesto, que faz a referência à mansidão, e humilde. E a característica desse povo que é modesto, que é humilde, é que ele confia no Senhor. É a fé. E a fé nos leva a ser assim. Confiar no Senhor nos leva a ser modestos e humildes de coração. E isso é a promessa, esta é a promessa que ele nos faz, de que deixaria no nosso meio esse povo. A gente é esse povo, irmãos? Amém? Você é esse povo. Nós somos esse povo. Povo modesto e humilde de coração. O povo que não confia nas suas próprias forças para a salvação, mas confia no nome do Senhor.
porque Ele é quem purifica os nossos lábios. E isso nos traz essa ideia de humilhação. Como a gente estava lendo segunda-feira passada, na aula de teologia básica, capítulo 2 de Efésios. E ele diz que a salvação é por meio da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Porque o perdão dos nossos pecados não é por algo que a gente fez de certo, para compensar. É simplesmente graça. Pura graça. E por causa da graça, nós somos humildes. Nós não somos mais soberbos. Nós não nos colocamos diante do Senhor como se Ele fosse o nosso igual, mas como se Ele fosse o nosso Senhor. E Ele é o nosso Senhor. Amém? Amém. A irmã falou a respeito da ideia de que muitas pessoas têm de que para a salvação você precisa ter algum merecimento. Muitas pessoas, elas primeiro não têm noção do juízo que a espera. Então, elas ignoram a salvação porque elas não acham que estão condenadas. E isso é soberba. Outras, elas reconhecem que existe um juízo, mas elas procuram a Deus com suas próprias forças, para que por meio de suas próprias obras elas sejam alcançadas e salvas. E isso também é soberba. Porque, por melhores que sejam as nossas obras, diante de Deus, elas são consideradas como trapos de imundície. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. E Ele deu, Ele não trocou. Ele deu, Ele não vendeu. Ele deu, é seu. Você não precisa me fazer nada. É só por meio da fé. Aceite por meio da fé. É seu. É de graça. Não foi barato, mas é de graça. É de graça. E realmente é difícil de entender, porque isso quebra o nosso orgulho. Isso destrói a nossa soberba. Porque nós sempre pensamos que nós podemos fazer alguma coisa para alcançar. Mas Deus deixou claro isso em sua palavra. É só pela graça. E não é por obras para que ninguém se glorie. Amém? Então a gente viu aqui algumas descrições sobre esse remanescente. Isso não está passando aqui. Calma. Pronto, agora sim. Algumas descrições sobre esse remanescente. Esses remanescentes, né? Esse povo será perdoado, não será soberbo, eles serão modestos e humildes de coração, eles confiarão no nome do Senhor. E no verso 13 ele diz mais algumas características. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. E na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão
e não haverá quem os espante. Ele diz que esse povo ele terá a característica do seu Deus. No capítulo 3, no versículo 5, Deus ele diz que é justo no meio da cidade. Ele está falando sobre a iniquidade do povo, sobre a iniquidade dos governantes, dos sacerdotes, dos profetas, sobre a corrupção daquela cidade, e ele diz: o Senhor é justo no meio dela. E ele se coloca como um ponto diferente no meio daquela cidade. Como se o povo ele não se identificasse com o seu Deus. Mas agora, esse povo que ele chamou para si é parecido com ele. É justo. Não comete iniquidade. Não fala mentira. Não encontra-se erro na sua boca. Então esse povo que ele chamou para si, esse povo será parecido com ele. Você crê nessa promessa? Porque hoje a gente pode não parecer muito com Jesus. Mas a gente vai. Porque é Ele quem opera em nós o querer e o efetuar, para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Ele diz que a gente cresce de glória em glória, até a imagem dele, como um espelho, para que a gente possa refletir a imagem de Cristo. Então essa é a promessa que nós temos. Ele diz aqui que esses restantes não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. Essa é a característica desse povo, da igreja que Deus reservou para si, que Deus chamou para si, dos confins da terra, para o adorar. Não cometerá iniquidade, não proferirão mentira. A gente já é esse povo, irmãos? Como é, irmã Terezinha? Estamos tentando, né? É isso mesmo. É Deus quem opera em nós, irmãos, tanto querer como efetuar. A gente ainda não alcançou a plenitude da santidade, mas Ele nos prometeu. Naquele dia, nossos corpos serão transformados e nós seremos completamente livres de todo o pecado. Nunca mais proferiremos mentira. Nunca mais cometeremos iniquidade. Desconheceremos completamente o pecado, porque o Senhor, Ele nos purificará por inteiro, definitivamente. E isso é o consolo do nosso coração. Porque hoje nós sofremos por causa dos nossos pecados, mas a promessa que temos é que seremos como Ele é. Amém? E outra promessa que Ele diz, que é belíssima, no final do verso 13, é que nós seremos apacentados. Ele diz aqui: porque serão apacentados. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Apacentar, se apacenta um pasto de ovelhas, está certo? Então a ideia é que o povo de Israel era um aprisco, onde existiam várias ovelhas. E esse povo precisava ser apacentado, precisava ser levado até um lugar onde eles encontrariam pastagem para se alimentar, onde eles encontrariam um lugar de paz e descanso, longe das feras do campo. O próprio Deus ele faz essa referência em outro texto, e eu queria ler esse texto com vocês. Vamos abrir em Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel ele vai começar a fazer uma profecia, ele vai começar a profetizar a respeito dos pastores infiéis da casa de Israel.
Ezequiel, capítulo 34. Então, do versículo 1 a 10, ele vai começar a descrever a característica desses pastores que são infiéis, que ao invés de apacentarem as ovelhas de Deus, ao invés de cuidar do povo de Deus, eles devoravam esse povo. Eles oprimiam aquele povo. Isso vai ser escrito do verso 1 até o verso 10. Aí o verso 10 diz assim: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores deles. Demandarei os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Deus está dizendo assim: por causa da iniquidade desses pastores que não pastoreiam as minhas ovelhas, mas pastoreiam a si mesmos, eu vou tirar minhas ovelhas da mão de vocês. E aí vem a promessa a partir do verso 11. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 16. Alguém pode ler, por favor? Ezequiel 34, do 11 ao 16. Olha só que promessa linda, irmãos. Deus diz: olha, esse povo não está sendo apacentado, porque os seus pastores são infiéis. Então eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. A perdida eu vou achar. A ferida eu vou cuidar e vou curar. A manchada eu vou limpar. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu levarei elas a um pasto de descanso, a um lugar onde elas possam repousar em segurança. E ele dá uma promessa mais linda ainda. No final do capítulo, versículo 23 e 24. O que é que diz o versículo 23 e 24? Alguém pode ler? Versículo 23 e 24. Alguém pode ler? Ele diz nesses versos que ele levantará um pastor, o meu servo Davi. Promessa messiânica apontando para Jesus. Jesus, quando ele chegou, discutindo com os fariseus, ele disse que eu vi as ovelhas de Israel dispersas, como sem pastor. Mas ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. Ele descreve isso. E ele diz mais: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi isso que ele fez, irmãos. Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida para que nós fôssemos apacentados. Porque nós estávamos dispersos, distantes da graça. Mas ele nos trouxe para o seu aprisco.
e nos apacentou. Ele é o bom pastor. Pode dizer. As ovelhas gordas e fortes, que ele faz referência aqui no versículo 16, são as ovelhas que se apacentam a si mesmos. Aquilo que ele fala no versículo 1 ao versículo 10, dos pastores que se apacentam a si mesmos. Eles se consideram como as ovelhas e eles se apacentam. Essa gorda e forte seria destruída. Aquela gorda e forte faz referência também àquela que é soberba. Como rebelde, né? Bom, fazer essa referência, a gente precisa entender quem são essas ovelhas desgarradas. Deus, ele chamou o seu povo para si. E nós não sabemos quem ele chamou ao todo. Mas nós sabemos, pelo menos nós temos o testemunho em nós de que nós somos filhos de Deus. Então, nós podemos dizer a respeito de nós mesmos que fomos salvos e fomos alcançados. A respeito dos outros, a gente consegue ver pelos frutos. Só que os frutos, eles podem significar algumas coisas. Uma pessoa que estava na igreja e saiu, ela pode ser essa ovelha desgarrada? Pode. E também não pode. Porque existem aqueles que se infiltram na casa do Senhor como sendo ovelhas, mas na verdade são lobos. Existem aqueles que vêm para a igreja e que se distanciam depois do Senhor. E o apóstolo João fala que eles se apartaram justamente porque, na verdade, eles nunca foram dos nossos. Mas existem também as ovelhas do Senhor que estão quebradas, que estão perdidas, que estão fracas e se distanciaram por causa disso. E a promessa é que essas ovelhas que são do Senhor, ele vai trazer de volta. E o próprio Jesus, ele fala: eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz e me obedecem. Então, se for ovelha do Senhor, Deus vai trazer de volta. Se for ovelha do Senhor, a promessa é essa. Mas nem todos aqueles que se distanciaram da casa do Senhor são ovelhas do Senhor. Alguns são lobos. Mas se for ovelha, mesmo se você estiver dentro e estiver errado, porque tem isso também, às vezes você está aqui dentro, mas você está quebrado, você está desgarrado, você está desperdido, mas ele traz de volta. Porque ele prometeu para nós pasto. E é isso que diz o Salmo 23. Lembra do Salmo 23? Aquele pastor é Jesus Cristo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a ideia de faltar não é que eu vou ter tudo que eu quero. Não, eu vou ter tudo que eu preciso. O bem do Senhor não vai me faltar. E ele diz: ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele me guia às águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. E olha só que sentença que muita gente esquece, mas que é grandiosa. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, isso é uma verdade grandiosa. Sabe por quê? Porque a gente estava perdido. A gente não sabia nem o que fazer para agradar a Deus. Aí Jesus disse assim: é assim que faz. Ó. É por aqui que você tem que andar. Para você fazer a justiça, você tem que fazer assim, 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 assim. Ele abre os nossos olhos para que a gente compreenda a vontade de Deus. E Ele não faz isso porque a gente é bonzinho. Ele não faz isso porque a gente merece. Ele faz isso por amor do seu nome.
Pode falar. Exatamente. Pauline, ela falou a respeito da ideia dessas ovelhas gordas, e ela fala de ovelhas gordas e fortes, que ele explica mais na frente que existem ovelhas e ovelhas, e que Deus faria a diferenciação entre essas ovelhas, porque Ele conhece quem são suas ovelhas. Eu acredito que está ficando claro, irmãos. Vocês têm alguma pergunta, têm alguma colocação? Fiquem à vontade para falar. Pode perguntar. Se eu não souber, tem gente que sabe aqui que pode me ajudar também. Amém? Vamos continuar? A gente estava falando a respeito do que dizia o Salmo 23. De que Deus, Ele nos guiaria nas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí ele diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que essa ovelha ela passe pelo perigo, passe pelo desespero, ela não precisa temer, que ela tem um pastor. E esses somos nós, irmãos. Mesmo que a gente passe pelo desespero, mesmo que a gente passe pela angústia, mesmo que a gente passe pela dor, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque nós temos um pastor. E esse pastor é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor que deu a sua vida por nós. E o que é que Paulo fala? Se Deus, Ele não poupou o seu único filho, não nos daria juntamente com Ele todas as coisas? Então nele nós temos tudo o que precisamos. E Ele nos apacenta. Ele nos guia nas veredas da justiça. Ele nos traz para lugares de descanso, onde nós podemos repousar em paz. E Ele diz mais, que o seu bordão e o seu cajado é quem nos consola. Quando a ovelha está lá presa no abismo, é o cajado de Deus que puxa ela de volta. Então, se vez por outra a gente sentir o cajado de Deus nos machucando, é porque Ele está nos trazendo de volta para o seu aprisco. E que nós entendamos isso como um consolo de Deus. Porque é Deus nos consolando. É Deus nos trazendo para o seu aprisco. Porque nós somos dele, irmãos. Vocês têm noção do que é isso? Nós somos dele. Propriedade dele. Suas ovelhas. E ele cuida de nós. Ele é o nosso pastor. E por isso nós não temos falta de nada. Aí no final do capítulo 23 ele diz: bondade e misericórdia todos os dias me seguirão. É isso que é ser ovelha de Deus. É provar da bondade e da misericórdia de Deus todos os dias. Você prova isso? Eu provo.
temos provado dia após dia da bondade e da misericórdia de Deus, não é não? Não é verdade? Pois é, essa é a promessa. Bondade e misericórdia todos os dias me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele nos chama não somente para provar da sua bondade e da sua misericórdia, mas para provar da comunhão com Ele. É isso que é ser ovelha. É isso que é ser ovelha de Jesus. Você é ovelha de Jesus? Eu sou ovelha de Jesus também. Somos todos ovelhas do seu pastoreio e podemos encontrar descanso e consolo no seu pastoreio. Amém, irmãos? E ele vai continuar dizendo, a partir do verso 14 nós vamos ler. Do verso 14 em diante, Sofonias ele vai descrever um salmo de júbilo. Depois que ele fala das bênçãos que esse remanescente vai provar, de ser apacentado por Deus, de provar do seu cuidado, de provar da sua justiça, ele chama o povo para cantar. Versículo 14. Nós vamos ler 14 ao 17. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ele chama o povo para cantar. Sião, canta. Povo de Deus, se alegre. Regozije-se. Dê glória. Cante ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele afastou a sentença que estava contra ti. Você estava na mira da ira de Deus. E Ele nunca errou o alvo. De uma ira justa. De uma ira santa. De uma ira zelosa. Nós estávamos na mira certeira dessa ira. E Ele nos afastou de lá. Ele mesmo teve misericórdia e afastou a sentença que era contra nós. E lançou fora o nosso inimigo, que era Satanás, que é Satanás. Ele fala disso um pouco, esse texto faz referência ao que Paulo fala em Colossenses, capítulo 2, verso 13 a 15, diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que se constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O nosso inimigo foi derrotado. A nossa sentença foi cancelada. Nós fomos salvos da ira de Deus pelo próprio Deus. Ele mesmo nos salvou de si mesmo. Ele mesmo nos salvou da sua própria ira, que é justa. Nós estávamos condenados. E essa condenação era irreversível, porque nós não tínhamos como pagar esse escrito de dívida. Nós não tínhamos nada com que oferecer a esse Deus para que esse Deus pudesse nos perdoar. Mas Ele, na sua misericórdia, cancelou a sentença que estava contra nós. Já imaginou isso, irmãos? Você está no corredor da morte, como se você tivesse condenado, e no dia da sua condenação, você foi salvo. Você foi absolvido
Não existe mais nenhuma conta para você pagar. Deus, Ele pagou tudo. Ele perdoou. Então cante. Se alegre. Quando você vier à casa do Senhor, cante alegremente, com um sorriso bem grande no seu rosto, porque você tinha uma sentença contra você e ela foi cancelada. Ela foi cancelada e agora você está perdoado. Não existe mais nada para pagar. Nós somos completamente salvos e isso deve alegrar o nosso coração. Nós vamos nos alegrar em Deus por causa da sua imensa e grande salvação. Amém? E o que é que ele diz mais? O rei de Israel está no meio de ti. O Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Mais uma referência ao verso 5 do capítulo 3, que ele diz que o Senhor estava no meio da cidade corrupta. Agora Deus está no meio da cidade santa. Porque o Senhor está no nosso meio, nós não veremos mal algum. Naquele dia nós estaremos com Ele na Nova Jerusalém. E nós não veremos mal algum. Todo mal, toda iniquidade, todo pecado, toda corrupção será destruída. Porque Ele estará no meio de nós, plenamente. E nós não veremos mais mal algum. Mais do que isso, nós não veremos mal porque nós, esse povo, é um povo purificado. É um povo que agora parece com o seu Deus, que parece com o seu pastor. E por causa disso nós não veremos mal algum. Ele continua dizendo, naquele dia, verso 16, se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Deus está no meio do seu povo. Portanto, esse povo não precisa temer. A ideia de afrouxar os braços é aquela pessoa que está com medo, que está tão assustada que perde as forças. Que é tão ansiosa que começa a tremer e cai as coisas da mão. A ideia de afrouxar o braço era isso. Era aquele soldado que estava prestes à sua batalha e por causa do medo da sua batalha, ele enfraquece. As suas mãos vacilam. Aí a profecia aqui, nesse dia, se dirá a Jerusalém, não se afrouxem os seus braços. Não temas. Não precisa ter medo. O Senhor está no meio de ti. E Ele lançou fora o teu inimigo. Então você não precisa temer. Não existe lugar para temor, para medo, perto do Senhor. Porque Ele é o nosso pastor. E mesmo que a gente ande no vale da sombra da morte, a gente não teme porque Ele está conosco. Então cante, se alegre no Senhor, se regozije no Senhor, porque Ele fortalece os teus braços. Ele fortalece os nossos braços. E a gente não precisa ter medo. Amém, irmãos? E a seguir nesse mesmo verso, verso 17, ele repete a sentença. O Senhor teu Deus está no meio de ti. E ele diz uma verdade grandiosa. Que ele diz que ele é poderoso para te salvar. Ele é poderoso para nos salvar. Isso é uma verdade grandiosa. Sabe por quê? Porque a nossa salvação era impossível. Lembra da conversa de Jesus com seus discípulos? Ele estava ensinando a respeito da salvação e ele disse que é muito difícil, quase que impossível, um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos olham para Jesus e dizem, Senhor, dessa forma quem é que pode ser salvo? Ninguém vai ser salvo. Aí Jesus diz, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Porque Ele é poderoso para salvar. Ele foi poderoso para nos salvar. E a gente não presta muito.
Pense em você quando você era, antes de você se entregar a Cristo. Você prestava muito? Você não prestava. Eu não prestava. Nunca que a gente imaginava. Não é não, Terezinha? Tu imaginava que tu ia estar aqui hoje? Era como? Era braba, não era? Pois é. Mas o Senhor foi poderoso para te salvar. E se Ele é poderoso para nos salvar, Ele é poderoso para salvar qualquer um que Ele quiser. E isso consola o nosso coração. Porque se tiver uma ovelha desgarrada por aí, Ele é poderoso para salvar. Não importa o quão fundo seja o abismo que essa ovelha esteja, se for ovelha do Senhor, Ele é poderoso para salvar. Ele tem esse poder. Porque Ele tem o poder, Ele teve o poder e nos salvou. E isso consola o nosso coração. Amém, irmãos? Então, por isso, cante, se regozije, se alegre, porque o Senhor está no meio de ti e Ele é poderoso para te salvar. Ele foi poderoso e nos salvou. E isso deve ser motivo de alegria. Quando nós viemos à casa do Senhor para louvar o seu nome, nós temos que ter isso em mente. Quando nós estivermos cantando ao Senhor, lembre-se disso, o Senhor te salvou. E isso deve se alegrar, gerar alegria no nosso coração. Porque Ele foi poderoso para nos salvar. Amém? E no final do verso 17 ele diz algo grandioso também. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Aqui tem uma verdade que às vezes a gente esquece. Mas, da mesma forma como nós nos alegramos em Deus, Deus Ele também se alegra em nós. Porque Ele nos chamou para a comunhão. Ele nos chamou para a intimidade. E Deus se alegra no seu povo. Quando o seu povo cumpre a sua vontade, Ele se alegra. Quando Ele olha para a sua igreja, para essa igreja que Ele prometeu, que é sem iniquidade, que é sem pecado, que não há mancha na sua boca, que confia no nome do Senhor, quando Ele olha para essa igreja, Ele se alegra. A alegria no Senhor é uma via de mão dupla. É uma estrada de mão dupla. Tanto nós nos alegramos em Deus, como Ele se alegra em nós. E quanto mais Ele se alegra em nós, mais nós nos alegramos. Porque nós sabemos que estamos agradando o nosso Deus. Então a gente se alegra ainda mais. Só coisa linda, irmãos. Ele diz que se alegra em nós. Ele vai se regozijar em nós com júbilo. À medida que nós nos deleitamos em Deus, é a medida em que Deus se deleita em nós. Já parou para pensar nisso? À medida em que nós nos deleitamos em Deus, é a medida em que Deus se deleita em nós. Porque da mesma forma como nós nos alegramos nele, Ele se alegra em nós também. Amém? E Ele diz que iria renovar esse povo no seu amor. Por meio do seu amor, que foi poderoso para salvar, Ele ia renovar aquele povo. E mais, regozijar-se-á em ti com júbilo, com alegria, com canções. Então, Deus Ele se alegra, Ele é feliz com o seu povo, com o povo da sua aliança, com a sua igreja. Amém, irmãos? Por isso nós devemos nos alegrar. Então, quando você vier à casa do Senhor, bota um sorriso no seu rosto. Essa cara entrancada que fica na sua vida. Bota um sorriso bem grande no seu rosto. Eu sei que agora não dá para ver por causa da máscara, né? Mas dá para ver no olho. Dá para ver no olho. Bota um sorriso bem grande. Se alegre no Senhor. Ele retirou as sentenças que estavam contra você. Ele lançou fora o seu inimigo. Ele foi poderoso para te salvar.
Ele é o seu pastor e por isso você não tem falta de nada, você não precisa temer. Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte e Ele está contigo, se alegre. Se alegre. E mais, Ele se regozija em você, no seu povo, na sua igreja. Quando a sua igreja se alegra nele, Ele se alegra com a sua igreja. Amém? A gente vai terminar versos 18 a 20, só para a gente terminar o livro de Sofonias e falar algumas questões. O versículo 18 ele tem uma interpretação um pouco difícil do ponto de vista da análise, por causa do texto original, mas a gente vai discutir um pouco sobre ele. Versos 18 a 20 diz assim: os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. E farei deles um louvor e um nome em toda a terra que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. A primeira coisa que ele promete no versículo 18 é que ele congregaria os dispersos e os entristecidos, esses que foram exilados, que foram levados para longe da sua terra. Deus traria de volta o seu povo. O povo de Israel, o povo de Judá, que seria disperso por todas as nações do mundo, ele traria de volta para a sua terra e consolaria os entristecidos. Por causa do exílio, esse povo estava entristecido de não poder mais festejar as festas solenes. A festa de Pentecostes, a festa dos pães ázimos, que era a Páscoa, e outras festas. E Deus prometeu que ia trazer esse povo de volta para celebrar essas festas. No versículo seguinte, ele diz que agiria contra os que afligiam o seu povo. Ele salvaria os frágeis da terra, aqueles que cocheiam, que são os aleijados, tá certo? E aqueles que foram expulsos da terra, todos esses seriam salvos, seriam alcançados, seriam redimidos. E ele diz que faria do seu povo um louvor e um nome. Eles não seriam mais objetos de vergonha entre as nações, mas seriam objeto de louvor. As nações olhariam para esse povo e glorificariam a Deus. E no verso 20 ele diz que restaura o seu povo, faz o seu povo voltar para a terra de Jerusalém, esse povo que tinha sido exilado. Repete, ele fará de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, colocando esse povo de Israel como um objeto onde as nações olhariam para essa nação e glorificariam a Deus, assim como a promessa de Abraão, que por meio dele todas as nações da terra seriam benditas. E ele diz final: quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos. Porque ele mudou a sorte deles, ele mudou o destino deles diante dos olhos deles. Assim como ele fez conosco. Ele mudou o seu destino. O seu destino era o inferno. E agora é o céu. E ele fez isso diante da sua vista. Então você consegue ver. Você consegue perceber. Deus, ele salvou a sua alma. E por isso nós devemos nos alegrar. Amém, irmãos? A gente termina por aqui hoje o livro de Sofonias. Eu agradeço demais a oportunidade do pastor e da liderança da igreja de poder compartilhar esse texto com vocês. Foi uma experiência muito boa para mim também. Que eu espero que nós tenhamos uma oportunidade como essa novamente. O próximo livro será o livro de Ageu. Não é isso, pastor? Já vai ser outro professor dando. Mas eu espero que o estudo do livro de Sofonias tenha contribuído com vocês, para que vocês pudessem conhecer mais esse Deus. Um Deus que é zeloso, que é justo e santo, e por ele ser justo e santo, ele é zeloso. A ideia de zelo aí é a ideia de que ele se ira com o pecado. Mas um Deus que é bom e que manifesta a sua graça às suas ovelhas, porque ele é o bom pastor. Amém, irmãos? Deus os abençoe.
Amém. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor para a gente fazer agora um momento de adoração ao Senhor através do recolhimento dos dízimos e ofertas. Convidar o presbítero Neto para recolher os dízimos e as ofertas. Amém. Agora eu gostaria de convidar o pastor Hamilton, que ele vai nos dar alguns avisos e nos despedir em oração. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu quero também agradecer ao irmão Lucas, por ter se disponibilizado a estar aqui edificando a todos nós, por meio do ensino do profeta Sofonias. Domingo que vem nós vamos ter o início do profeta Ageu. Quem vai estar ministrando vai ser o irmão Lucas, o Carneiro, o outro Lucas, tá bom? Este Lucas é Lucas Xavier, e o outro vai ser Lucas Carneiro, que estará na incumbência de ministrar o profeta Ageu, durante esse tempo aí. Depois nós vamos ver o profeta Zacarias, que é com Poliana novamente, para a glória do Senhor, Louvado seja Deus. Bem, nosso fim de semana, aliás, nosso fim de ano, tá bom? Vai acontecer, e a gente precisa noticiar todo mundo do que vai acontecer. Dia 25 é no próximo sábado, dia 25, próximo sábado, estará sendo lançado aqui o novo álbum do Ministério de Louvor Graça da nossa igreja, que é o Saltério, tá bom? Então, nós vamos estar aqui. Quem comprou a camisa do ministério, pode vir com a camisa do ministério também. A gente vai estar louvando ao Senhor, e em meus louvores vai ter uma mensagem ou outra, tá bom? Que o próprio ministério vai estar fazendo aqui também. Nós, antes da pandemia, tínhamos pensado num coral, de fazermos uma cantata e coisa e tal, mas infelizmente não deu para ensaiar, não deu para reunir o povo, para isso acontecer, mas estamos aqui também para glorificar o Senhor e lembrarmos dessa data especial. E dia 25 então, tá bom, vai ser lançado aqui na igreja. No dia 24, já vai estar lançado este novo álbum nas plataformas digitais, no Spotify, no Deezer, no YouTube também, para todo mundo já acompanhar, tá bom? Dia 24 vai ser lançado. E dia 25 nós estaremos aqui louvando ao Senhor com esse ministério de louvor. Sim. Certo. Pronto. Aí no Instagram, o Instagram é Banda Graça. Bandagraça.cg. Graça.cg, pronto. O Instagram é graça.cg, tá bom? Aí lá tem um link, Lucas está me dizendo aqui, tem um link para você salvar, que é o pré-save, para você salvar, para no dia, tá bom? Quando você apertar nele, já ir direto e ouvir os louvores serão lançados nessa plataforma digital. Louvado seja o Senhor. E dia 25, 7h30 da noite, estaremos aqui. No dia 31, que é o último dia do mês de dezembro, nós temos o nosso culto de ano. Ano passado a gente não pôde fazer, mas esse ano foi liberado para a gente estar aqui. Então, às 22 horas é o início do nosso culto, e a gente encerra às 0h, quando se rompe o ano, passa o ano velho e agora entra no ano novo. Então, dia 31, tá bom? Nós teremos o nosso culto de ano, onde a gente vai estar agradecendo ao Senhor por este ano que passou e orando para que Deus abençoe o 2022 que está chegando. Louvado seja Deus. Outra coisa é que nós aqui da Ação Evangélica do Presidente Médici ficamos de dar assistência à Igreja Ação Evangélica de Soledade na terceira terça
de cada mês, e também no terceiro domingo. Nesse caso, era para mim hoje estar em Soledade, mas houve uma permuta com o pastor Ostres, porque ele iria domingo que vem. No entanto, como lá vai ter uma cantata de Natal no dia do domingo, e ele precisa estar presente, então ele trocou comigo esse domingo. Mas a terceira semana é nós, a Igreja Ação Evangélica do Presidente Médici, que somos responsáveis por dar assistência à Igreja de Soledade, que está carecendo de ser revitalizada. O pastor lá, ele pediu renúncia, então a igreja está sem pastor, então cada domingo vai um pastor daqui para dar assistência lá, e cada terça-feira, terceira terça é o nosso caso, tá bom? Mas cada terça-feira também vai um grupo de irmãos para ministrar a palavra, para orar com eles lá, que é o culto de oração deles. Terça-feira agora, tá bom? Depois de amanhã, estará indo um grupo daqui para a Igreja de Soledade, presbítero Neto vai pregar e outros irmãos vão auxiliar junto com ele também. Então, se alguém desejar ir, tá bom? Por sua própria vontade também, junto com outros irmãos, acompanhar os irmãos, tá? Sejam bem-vindos também. Quanto mais brasa junto daquelas que estão um pouco apagadas, mais o fogo se aquece, tá bom? Então, se alguém estiver disponível e desejar ir também, no seu próprio veículo e vai acompanhando os outros, fala conosco depois, comigo ou com o presbítero Neto, para combinar o horário tudo direitinho e ir, tá bom? Para a glória de Deus, para dar um apoio também à igreja. Nós precisamos ajudar eles, porque são da nossa família, e a gente precisa estender as mãos e estar orando por esta igreja lá de Soledade também, tá bom? Já no outro domingo eu estarei indo para lá, tá? Junto com a missionária Ana Paula, para a gente fazer visitação aos irmãos e também pregar no culto à noite, para a glória do Senhor. Esteja em oração por isso, em nome de Jesus. Amém? Agora vamos ficar de pé. Glória a Deus. À noite eu estarei também mencionando algumas outras coisas que já precisam ser noticiadas do nosso planejamento para o ano que vem, tá? Uma delas eu posso até dizer já que vou dizer logo duas. O terceiro sábado, aquele encontro da família cristã que a gente tinha antes, tá bom? Vai voltar a partir do mês de fevereiro. Então o terceiro sábado vai voltar, e também nós vamos estabelecer também um culto voltado, a ministração voltada para a família. Será a primeira quarta de cada mês. Então, a partir de fevereiro, a primeira quarta será um culto, tá bom, voltado para a família. E o terceiro sábado de cada mês será o encontro da família cristã. Por que a gente coloca esse nome, o culto da família cristã? Porque às vezes, quando a gente coloca somente família, aí os irmãos podem pensar que o marido crente, a esposa crente, os filhos crentes que tem que vir. E os outros que não tem uma família completa assim, não pode vir, não. É justamente esse nome, tá bom? Encontro da família cristã, o culto da família cristã, porque se a irmã é solteira, ela pode vir, tá bom? Se o irmão é solteiro, pode vir. Se o filho é crente, mas os pais não são, ele pode vir. Se o marido, a esposa e os filhos são crentes, todos eles podem vir. Se só o homem é crente, pode vir. Se só a mulher for crente, pode vir. Se tiver a mãe e os 2 filhos são crentes, pode vir. É para todos os cristãos. Entenderam aí? Quando chegar aqui, a nossa dinâmica vai ser como no passado. A gente faz um momento de louvor inicial, depois a gente se divide, graças a Deus a gente vai ocupar as salas, e jovens vão ficar aqui, adolescentes vão ficar ali, mulheres vão ficar em outro canto e homens em outro lugar. E cada um vai ter uma palavra de edificação voltada para cada um de nós, né? Cada grupo separado, para o louvor da glória do Senhor, tá bom? Então, estejam orando por isso também, desde já em nome do Senhor Jesus, para que esta nova variante não atrapalhe tudo isso, em nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus, amém? Maravilhoso Senhor,
Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome por esta manhã. Te damos graças a Deus porque o Senhor tem nos edificado, por meio de sua palavra, tem usado, Deus, os teus servos neste lugar, para trazer, Senhor, ao nosso coração a tua verdade. Senhor, seja engrandecido cada vez mais, e que o Senhor, Deus, abençoe-nos, Senhor, fazendo-nos amadurecer na nossa fé, adorarmos mais e mais o teu santo nome, e servir sem reservas ao teu reino, Senhor. Abençoa também esses dízimos e ofertas, que sejam consagrados para o bom uso neste lugar, que teu reino cresça, envia-nos, ó Deus, em paz e segurança aos nossos lares, nos dá um almoço abençoado, uma tarde abençoada, e que logo mais à noite estejamos aqui, para novamente, Senhor, render graças a Ti, e sermos edificados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a noite, aqueles que estarão aqui.